Bom dia a todos. Sejam novamente bem-vindos a este terceiro dia de trabalhos nas comemorações da semana em que celebramos o Dia Mundial da Saúde. Hoje o tema que trazemos à discussão é a proteção da saúde, pensando da saúde do planeta à salvaguarda das pessoas. E por isso temos aqui um painel de especialistas de múltiplas áreas, porque aqui e durante esta semana estamos a juntar objetivos a estas comemorações, nomeadamente o objetivo de discutir a implementação do Plano Regional de Saúde 2021-2030. Temos vindo a discutir em cada dia da semana um dos eixos estratégicos do Plano Regional de Saúde, com o objetivo de sair daqui com reflexões e recomendações no que diz respeito ao processo de implementação do Plano Regional de Saúde. Temos trazido à discussão pessoas de múltiplos sectores, com diferentes visões, que pretendemos ver aqui explanadas, discutidas, integradas, numa visão da saúde que seja uma só saúde, e de uma visão da sociedade em que a saúde é central no processo de tomada de decisão em todos os contextos. Esta é uma visão que o nosso Plano Regional de Saúde pretende passar, porque consideramos que para uma região saudável, segura, sustentável e inovadora, a saúde tem efetivamente de ser um conceito central na tomada de decisão nos vários sectores. E as discussões que já tivemos na segunda-feira e na terça-feira têm vindo confirmar que, efetivamente, temos de encontrar estratégias integradas de intervenção para a promoção da saúde, para a prevenção da doença, e hoje aqui discutiremos a proteção. E porque temos aqui vários intervenientes, começo por agradecer a todos o facto de terem aceito o nosso convite e o nosso desafio. Agradecer também a todos os que novamente hoje estão aqui para ouvir e participar nesta discussão. Porque temos um painel extenso, vou apresentar cada um dos intervenientes à medida que forem intervindo, e vou começar por vos apresentar o engenheiro Manuel António Filipe, que numa abordagem multissectorial não podia deixar de estar aqui representado. Já temos feito outros eventos dinamizados pela Direção Regional da Saúde, em que abordamos questões de salvaguarda da saúde do planeta. Temos tido intervenientes no domínio do ambiente e hoje trouxemos aqui alguém com experiência e com um trabalho significativo desde 1998 no sector das florestas e conservação da natureza. É presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e é mestre em Engenharia Florestal. E começava por lançar aqui ao engenheiro Manuel António Filipe, uma questão relacionada com esta riqueza que é a biodiversidade, que é a floresta na região autónoma da Madeira, tem sido encarada efetivamente como uma riqueza. E a sua proteção tem sido um dos objetivos de toda a intervenção do Governo Regional e reconhecidamente também por estruturas internacionais. Esta visão e esta proteção tem um impacto também na saúde das pessoas. E gostava que abordasse esta questão: como é que a biodiversidade tem se alterado ao longo dos anos na região autónoma da Madeira, como é que isso é reflexo de alterações que estão a acontecer em todo o mundo, nomeadamente as alterações climáticas, e como é que isso poderá também ter efeito na saúde das populações, como é que vemos esta ligação. Muito obrigada. Sim, senhora. Muito bom dia. Agradecer o convite, na pessoa da doutora Bruna. Cumprimentar aqui os colegas de painel, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão presentes e os que nos acompanham. Bom,
se calhar estão a pensar, bem, o que é que faz aqui uma pessoa, um indivíduo ligado à área do ambiente a falar de saúde? Porque, de facto, eu pouco ou nada percebo de saúde. Mas as questões estão, de facto, muito interligadas. Nós, madeirenses, temos, de facto, e fomos bafejados pela sorte, de ter uma terra rica em biodiversidade. Somos, possivelmente, das regiões da Europa com maior biodiversidade. Isto aumenta a nossa responsabilidade, porque de facto somos um território pequeno, com uma densidade populacional bastante grande, uma área ou uma terra vocacionada para o turismo e, portanto, muitas vezes é necessário um trabalho, diria eu, árduo, de conseguir fazer o trabalho da conservação da natureza e manter a biodiversidade. E a biodiversidade não é só em terra. Costumo dizer que a nossa área de intervenção do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza vai em função daquilo que é o hino da região, do vale à montanha e do mar à serra. Portanto, também se olharmos para o mar, conseguimos perceber que a nossa biodiversidade também é grande. A Madeira tem feito um caminho sustentável nessa matéria, e eu vou começar por aqui. Muito da área, das áreas que conhecemos e que estão sob tutela da região são protegidas. Comecemos pelo mar. Pelo mar, cerca de 89% da área do mar portanto, área protegida. A região tem matéria e competência até às 200 milhas, portanto, e aí 89% dessa área está protegida. Fomos pioneiros recentemente em criar a maior área não-take, portanto, entenda-se por não-take, é a área de facto, não se recolher nada do que lá seja produzido nas selvagens, portanto, é uma área de grande reconhecimento da biodiversidade. Recentemente, em 2015, a National Geographic teve naqueles mares e considerou um dos mares mais pristrinos do mundo, e, portanto, temos ganho uma série de reconhecimentos, de galardões relativamente a essa matéria. Criou-se ainda no mar a questão portanto, da regulamentação de uma atividade que é a observação dos cetáceos, portanto, das baleias e dos golfinhos. Portanto, neste momento, a Madeira foi também pioneira a nível nacional na criação de legislação e de regras para a observação dos cetáceos. E depois, se viermos para a terra, vimos que cerca de 2/3 da região é área protegida. Tem vários estatutos de áreas protegidas e, portanto, mas cerca de 2/3 é área protegida. E hoje, as áreas protegidas, ao contrário do que era no passado, não são áreas fechadas, não. Nós queremos, e faz todo o sentido, de facto, sejam áreas abertas à população e que as pessoas possam, de facto, interagir, possam utilizar, possam usufruir dessas áreas. Diria eu ao contrário, áreas protegidas, fechadas à intervenção humana, de facto não serão áreas protegidas. Há um lema que nós utilizamos que é conhecer para conservar. E, portanto, se as pessoas não conhecem, se as pessoas não utilizam, não vão conservar. Há várias matérias, e eu fiz aqui uns apontamentos, há várias matérias em que a conservação da natureza, a biodiversidade, a floresta, que é onde eu tenho, enfim, mais conhecimentos, interage com a saúde. Portanto, começamos desde logo com o bem-estar mental relativamente a todos nós, a saúde mental. E se fizermos um exercício, até recentemente na questão do Covid, todos pensavam efetivamente ir para a floresta para de facto poderem, de forma mental, ter o seu equilíbrio.
E foi o que aconteceu, portanto, abriu-se a floresta também com regras na altura do Covid, mas isto só um pequeno exemplo para dizer que, de facto, hoje em dia, a floresta tem um papel fundamental no nosso bem-estar mental. Também aí fomos bafejados pela sorte, temos a floresta Laurisilva, é a nossa menina, portanto, a nossa rainha. É uma floresta única no mundo, é a mais bem conservada, enfim, recorde de todos os galardões que se possa ter. É património mundial da Unesco, o único património mundial natural que a Unesco atribuiu em Portugal, dos únicos da Europa, e faz este ano 25 anos. E, portanto, a Floresta Laurisilva é um bom exemplo disso. Portanto, e, além disso, temos também quer os percursos, quer as levadas. E, portanto, eu começava por aqui e dizer que, relativamente ao bem-estar mental, basta pensar que muitos de nós, no fim de semana, e eu também sou às vezes um utilizador, procuramos estes locais para podermos fazer o nosso exercício e, efetivamente, a nível mental e do bem-estar mental. Temos também aqui a questão de alguns medicamentos. Aí vamos entrar um bocado na medicina mais popular, mas principalmente a Laurisilva traz-nos aqui uma série de plantas que muitas vezes os passados utilizavam de forma medicinal. Eu vou dar só 2 ou 3 exemplos. Uma delas é a Madre de Louro, que penso que muitas pessoas aqui conhecem, que fazia um chá fantástico, que era para várias maleitas. Temos também outras plantas em que se usavam para infusões. Temos o famoso azeite de louro. Enfim, tudo isto para também referir que neste campo, ainda em determinadas zonas, se utiliza a floresta como zona de recolha de algumas bens, digamos assim, alguns recursos para de facto podermos criar alguns medicamentos. Obviamente, se pensarmos no cômputo geral e no cômputo mundial, a maior parte dos medicamentos vem de facto de plantas e, portanto, aí vê-se a importância da floresta e da conservação da natureza. Depois temos aqui a questão também do controle de doenças. Ainda antes de entrares aqui, estávamos a falar, por exemplo, do mosquito da dengue. É um bom exemplo. Portanto, quando se mexe no desequilíbrio da biodiversidade, mexe também no desequilíbrio destas questões. Portanto, e só para perceberem, por exemplo, nós temos um morcego endémico da Madeira, que é o Pipistrellus madeirensis, que é possível que coma só numa noite 2.000 insetos. E, portanto, onde estão também referenciados os mosquitos. E, portanto, aí podemos ver que quando mexemos aqui em todas estas questões da biodiversidade, também podemos estar a mexer neste equilíbrio. Portanto, se o Pipistrellus desaparecesse, portanto, podemos ver que, a nível de insetos, possivelmente teríamos muito mais insetos. E também, para não me alongar muito mais, temos também aqui, de facto, a questão da segurança alimentar, uma vez que muitas das questões genéticas de algumas variedades de produtos agrícolas provêm também da própria natureza, provêm da natureza, e nós aqui temos, por exemplo, o exemplo do brigalhó no Corral das Freiras, que é uma espécie endémica e que de facto é utilizada e pode ser utilizada como forma de alimento. E depois temos aqui mais as questões da regulação do clima e da qualidade do ar, que são aquelas que de facto se fala muito mais relativamente à floresta. Portanto, a floresta é dos principais captadores de carbono, portanto, de CO2,
e tem, de facto, um efeito regulador do clima. Para terminar só, e para passar a palavra, nós estamos aqui num sítio fantástico, a Quinta Magnólia. Se todos nós pensássemos na Quinta Magnólia sem árvores, de facto, se calhar, a nível de qualidade do ar, a nível de regulação do clima e da temperatura não seria a mesma coisa. E eu não tenho dúvidas que se nós não tivéssemos floresta, se não tivéssemos a Laura e Silva, de facto, não conseguiríamos estar da mesma forma e conseguir ter uma resposta da mesma forma à questão das alterações climáticas que estão aí para ficar e, portanto, é fundamental a questão neste caso, da floresta para a regulação também desta questão do clima que nos afeta a nível da saúde. E exatamente nessa questão, ia aproveitar para introduzir aqui um tópico também para comentar, que tem a ver com, estamos a falar da nossa realidade regional, estamos a falar numa perspectiva local, mas estas ameaças, em termos de alterações do clima e do ar, são ameaças globais. E temos, apesar do trabalho que é feito a nível regional, nós temos influências globais de tudo o que acontece nas florestas em todo o mundo. E há a evidência de que o impacto das grandes florestas em todo o mundo é verificado. O nosso trabalho, o nosso trabalho é pequenino, mas é importante e o contributo da população, a sensibilização que é feita, é neste sentido de transmitir o quanto é importante e o quanto nós podemos ser exemplo para disseminar para o resto do mundo também, porque efetivamente somos uma floresta, somos especiais, temos condições muito boas ao nível regional, temos alguma proteção, segundo o que estamos aqui a discutir, temos alguma proteção que nos permite a tal regulação do clima, mas existe um impacto muito grande que nos começa a chegar porque vivemos agora invernos sem chuva, primaveras com frio e sol logo a seguir, temos alterações que fazem exatamente, promovem o desequilíbrio da nossa... Tudo o que acabou de dizer é verdade. É verdade que nós, por sermos uma ilha, estamos possivelmente menos expostos às alterações climáticas. É verdade, por sermos uma ilha, podemos fazer um trabalho mais regulado internamente. Agora, é verdade que, a nível mundial, nós sofremos, e, portanto, o globo é visto de uma forma única e não podemos dissociar o que se passa numa determinada região de outra. Aliás, o clima não tem fronteiras. O que se fará, eu vou falar da Amazónia, obviamente tem um impacto a nível mundial e não apenas daquela zona. Mas aí, e estou em crer que o trabalho tem que ser um trabalho de cada um de nós, tem que ser um trabalho de consciencialização de cada um de nós. Se cada cidadão fizer o que tem que fazer, obviamente o resultado global vai ser visível. Obviamente, cada um de nós, per se, não terá significado no total mundial, mas, obviamente, cada um de nós, cidadão deste planeta, se tiver uma atitude correta, obviamente vamos ter um resultado distinto. E isto a todos os níveis. Eu deixei aqui, por exemplo, um exemplo de como estamos todos ligados a nível mundial. Há um programa de monitorização do lixo marinho, em que, e esta é só uma história para perceberes às vezes como poderemos, nós cidadãos, nós entidades regionais, poder às vezes resolver alguns problemas. Temos um programa de monitorização do lixo marinho, em que
muito do lixo marinho chegava às selvagens, que é uma ilha não habitada. E esse lixo é recolhido e neste programa era monitorizado. Catalogado, enfim, vinha lixo de todo o lado, desde a Rússia, a América, todo o lado vai lá chegar lixo. E então, todos os anos, numa determinada época, chegava um lixo marinho em plástico, de uma etiqueta. Chegavam milhares de etiquetas daquelas, até que se tentou perceber de onde é que era aquela etiqueta, de onde é que vinha. E lá, com um trabalho de investigação, chegou-se que vinha, portanto, de Miami, de umas culturas de camarão que lá existiam. E que todos os anos, portanto, isto depois em contacto com as entidades locais, todos os anos, nessas culturas, eram dadas, digamos assim, um licenciamento, uma nova etiqueta. E o que é que digamos assim, os exploradores faziam? Chegavam às jaulas, cortavam a etiqueta antiga, ela ia pelo mar e colocavam a nova. E então, com um simples diálogo e tal, chegou-se a pedir-se, e as entidades lá foram sensíveis a isso, criou-se uma regra: só recebe a nova quando entregar a antiga. E, portanto, desta forma, evitou-se que essas milhares de etiquetas circulassem pelo mar. É um exemplo de que, como a nossa atitude, às vezes, mesmo parecendo isolada e singular, pode ter um efeito global. E, portanto, a nível também da floresta, a nível da nossa preservação, portanto, se cada um de nós tiver um terreno de cuidar das suas plantas, das suas árvores, do seu jardim, de certeza que a nível global a gente vai conseguir reduzir. Agora, obviamente, as políticas, como nós sabemos, as políticas globais, e portanto muitas vezes quando se sentam todos os países à mesa, isto é como uma pirâmide de Maslow, portanto há uns que percebem logo a necessidade de ter políticas de conservação, políticas nesta matéria do ambiente, há outros que efetivamente, como não têm ainda a base bem consolidada, não conseguem perceber. E portanto aqui há que haver ajudas, interajudas, e tem havido. Portanto, posso dizer que há florestas por esse mundo fora em que países mais desenvolvidos contribuem para a conservação, contribuem também para a própria preservação desses locais, e acho que faz todo o sentido, porque de facto quando falamos de ambiente não podemos isolar um local do outro. Relativamente às alterações climáticas na Madeira, há claramente uma tendência de crescimento ou de aumento da temperatura média. Isso tem um impacto bastante grande. Há estudos que determinam que a vegetação natural da Madeira há de subir em altitude. Portanto, por exemplo, só para terem noção, a floresta laurisilva andará numa determinada cota, que vai até os 1.200, 1.300 metros. Está visto que, a continuar esta tendência, a floresta laurisilva vai ter que subir em altitude para conseguir subsistir. E, portanto, isto tem implicações. Portanto, a própria floresta vai ter que se deslocar. Sabemos que para termos uma floresta laurisilva clímax, portanto, no seu estado natural, como temos aí, leva 200 anos. Portanto, isto quer dizer que, digamos assim, as alterações climáticas, por vezes, estão a ser mais rápidas do que a própria capacidade da natureza se adaptar. Aí o homem vai ter que ajudar plantando ou, efetivamente, tentando, de alguma forma, minimizar estes efeitos, e está visto também que aquela vegetação de altitude que nós conhecemos, que é o urzal, há de desaparecer. Outra questão que nos preocupa é o comportamento de algumas espécies. Com estas alterações climáticas, que é menos chuva, maior temperatura, por vezes até estamos associados a fenómenos extremos, como os incêndios, leva a que efetivamente surjam as invasoras, as espécies invasoras, que com estas condições têm comportamentos mais agressivos, diferentes, que levam a uma competição sobre as plantas autóctones. E tudo isto leva-nos, enfim, a tentar modelar cenários. Estamos a falar aqui em modelação, porque estas questões, como eu disse há pouco, levam muitos anos e, portanto, daqui a 200 anos não estaremos aqui nós, de certeza,
mas terão outras pessoas que se calhar vão receber em parte o que foram as nossas ações no terreno para minimizar isto e vão ter que elas, portanto, tentar conduzir, mas isto só para dizer que as alterações climáticas estão aqui, olhamos para elas de uma forma real, como era no passado, há décadas atrás, achávamos que isto era algo para os nossos filhos ou para os nossos netos. Não, é real, é hoje. Trabalhamos com cenários com modelos, porque muitas vezes não há certezas na ciência como é que as coisas vão ser. Agora, há questões aqui que nós sabemos. Alteração de aumento da temperatura, fenómenos extremos mais graves, menos água. Aliás, eu há dias fiz um estudo e pedi ao IPMA alguns dados e de facto é engraçado, ou não, mas é a realidade, que nas últimas décadas nós batemos o recorde de tudo. Portanto, a temperatura maior, a temperatura mínima maior, a temperatura mínima menor, a rajada de vento maior, até a nível dos sismos também. Portanto, está visto que, e temos registros destes fenómenos desde 1890. Portanto, podem ver que, efetivamente, se nos últimos 10, 20 anos batemos estes recordes, quer dizer que, de facto, há alterações climáticas e isso tem que se levar a sério, mas, mais uma vez digo, quer dizer, cada um de nós tem que ter consciência do que tem que ser a sua atitude, e a sua atitude tem, de facto, efeito, não só local, como global. Dou outro exemplo, infelizmente, no último ano, tivemos um incêndio enorme que consumiu uma vasta área de floresta, uma vasta área de área agrícola, enfim, com consequências gravíssimas, e foi provocado por um indivíduo. Portanto, bastou uma pessoa, de forma inconsciente, num determinado local, fez um incêndio e, portanto, teve esta gravidade. Isto quer dizer que, de facto, todos nós temos responsabilidade no total. Aqui notas muito importantes da questão da riqueza e do trabalho de conservação feito na nossa região, do quanto as ações locais têm impacto global, mesmo sendo pequeninos, as nossas ações têm significado. Logo são muito importantes que sejam apoiadas e reconhecidas. E também aqui esta nota da responsabilidade individual. Mas, dando continuidade à nossa discussão, exatamente porque se falou aqui em alterações no que diz respeito à biodiversidade e ao aparecimento, falou-se de medicamentos, falar-se-á também sobre o aparecimento de novos agentes com impacto na saúde humana. Temos connosco a doutora Filipa Vicente, que é médica, é especialista em patologia clínica e pós-graduada em medicina laboratorial, é responsável pelo sector de microbiologia do Hospital Dr. Nelo Mendonça, diretora clínica do laboratório LANA e é coordenadora da unidade local e da unidade regional do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistências aos Antimicrobianos. E é nessa qualidade que pedia aqui o contributo da doutora Filipa, a quem agradeço também a presença, para nos falar um pouco de como temos preocupações na área das infecções e das resistências aos antimicrobianos e como é que isto se relaciona com o cenário que aqui falámos. Como é que surge esta ameaça, como é que o mundo e como é que a nossa região se está a preparar para responder a isto, ou como é que já está preparada, não é? Okay. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, principalmente à doutora Bruna, por me ter convidado para estar aqui presente. Antes de responder à pergunta, eu quero fazer uma breve história aqui sobre como é que surgiu o PP-Cira, está bem? O PP-Cira, antes de ser PP-Cira em si, eram dois comitês, um que se dedicava só à prevenção, está bem,
das infecções e depois havia outro comitê que se dedicava só às resistências dos antibióticos. Posteriormente, juntou-se e formou-se então o PPCIRA. O PPCIRA, como objetivos principais, ele tem, sem dúvida alguma, é reduzir a taxa de incidências das infecções e também fazer com que a resistência aos antibióticos diminua. Isto é uma agravante que nós temos estado a ter nos últimos anos. É aquilo que eu chamo pessoalmente uma pandemia silenciosa. O que é que eu quero dizer quando eu digo uma pandemia silenciosa? Tem-se estado a ver que cada vez nós temos menos antibióticos para oferecer à população. Existem bastantes resistências aos antibióticos, não se sabe ao certo se é por mudanças climáticas ou não, mas a verdade é que nós estamos a ficar sem antibióticos. A nossa região, até agora, tem estado aqui sossegadinha, bastante quietinha, mas agora começamos a ter um boom. Mas não é só na região, é a nível europeu, a nível mundial também. E isto foi consequência pós-Covid. Nós, durante o Covid, nós andávamos, ao fim e ao cabo, um pouco às escuras. Ninguém sabia muito bem o que era o Covid. Havia sobreinfecções associadas ao Covid. Abusámos dos antibióticos. E então começámos a ter muitas resistências. Micro-organismos que nós já não tínhamos, começámos a ter outra vez. Tenho que salientar aqui também uma coisa bastante importante. Todos os esforços que a RAM tem feito têm sido bastante gratificantes. Nós temos estado a conseguir diminuir tudo o que são taxas de infecções e também, por incrível que pareça, o uso dos antibióticos. Mas mesmo assim, ainda estamos muito além dos valores que devemos atingir. A nível europeu, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, nós continuamos ainda muito mal. Cabe um pouco a todos nós fazermos um uso racional dos antibióticos. É nesta tecla que ultimamente eu tenho que bater bastante. Não podemos usar antibióticos para tudo. É verdade que a informação que nós escolhemos pela internet, vamos ser honestos, nós às vezes sentimos alguma coisa, em vez de ir ao médico, vamos procurar no Googlezinho o que é que vem. Nós pomos os nossos sintomas todos, os nossos sinais e saem-nos vários diagnósticos. Nós vamos ao médico já com alguma informação. Se não gostamos da informação que o médico nos diz, automaticamente nós procuramos uma segunda opinião. A população gosta de sair do médico com o antibiótico na mão. Mas isto não pode ser assim. Para além disso, o PPCIRA tem uma coisa muito boa, que é que nós temos um programa de apoio à prescrição aos antibióticos. E para além disso, em relação ao continente, também já temos uma coisa perfeita, que é, no setor de microbiologia, onde eu trabalho, nós já não disponibilizamos os antibióticos todos. Nós testamos os antibióticos todos, sim, mas ao clínico já damos só alguns, mesmo de forma a racionalizar o uso dos antibióticos. Depois, ainda temos o grupo PAPA, que é o Programa de Apoio à Prescrição aos Antibióticos, que faz uma revisão todos os dias do uso dos antibióticos, se é o mais adequado para aquele doente ou não, através do custo-benefício. Mas não posso voltar a fechar os olhos e dizer que isto não é um problema. Porquê? Nós tivemos há muitos anos uma bactériazinha que era o Acinetobacter. Nós, comunidade, profissionais de saúde, unimos-nos e conseguimos vencê-la. Na região ficámos sem o Acinetobacter. Ou seja, nós unidos conseguimos reverter as coisas. É preciso sensibilizar todas as pessoas, é preciso dar muita formação. Eu sei que a população já está cansada, o Covid cansou muito as pessoas estão desmotivadas, mas não podemos deixar cair isto em esquecimento. E lá está,
nós estamos a ver mudanças climáticas muito grandes. Isto para as nossas bactériazinhas é um ambiente perfeito. Elas gostam de calor. Logo, elas vão crescer mais. Elas vão procurar maneiras de sobreviver. E é nesses momentos em que elas tentam procurar maneiras de sobreviver que elas vão arranjar resistências. Deixo esta nota aqui, que é bastante importante, está bem? Doutora Filipa falou-nos aqui sobre como as bactérias gostam destes ambientes e falou-nos na Covid. Efetivamente, aquilo que nós sabíamos que era o comportamento dos vários agentes infecciosos deixou de ser bem uma verdade. Aquilo que eram verdades da nossa prática de muitos anos na área da saúde deixou de ser verdade, porque mudou-se a dinâmica dos vários agentes infecciosos, surgiram, como a doutora Filipa falou, surgiram novas infecções ou reemergiram infecções que eram muito reduzidas, e isto faz com que efetivamente haja aqui a necessidade de adequar as práticas. Exatamente. Falámos ontem aqui também, ou foi no dia antes, falámos sobre o One Health. Falámos o quanto a saúde do ambiente, dos animais e das pessoas é uma só saúde. E alterações no ambiente, nos animais, nas dinâmicas dos micro-organismos vão se refletir na saúde das pessoas. Não podemos deixar de dizer que já o que aconteceu com a Covid-19, que é um micro-organismo que passou a barreira da espécie, que afetava animais, passou a afetar humanos, é um evento também disputado por todas estas mudanças. Depois disto, e esta fragilidade, queria introduzir aqui um outro aspecto, que é a mobilidade de bens, pessoas, animais, mas principalmente pessoas, que traz aqui uma preocupação adicional. Não é só o ambiente que mudou, não são só os agentes que agora nós não sabemos bem se já voltaram ao seu perfil habitual ou não, mas temos também a grande mobilidade de pessoas e circulação de novas e antigas doenças. Exato. Porque nós, como somos, ao fim e ao cabo, um local turístico, nós estamos sempre a receber constantemente turistas. Estes turistas trazem, ao fim e ao cabo, de outros locais, bactérias que nós não tínhamos, que se vão cruzar com as nossas. Elas, ao cruzarem com as nossas, vão dar perfis totalmente diferentes àquilo que nós estamos habituados. E assim, às vezes, nós criamos subespécies de bactérias que nós não tínhamos, com comportamentos totalmente diferentes ao que nós estamos habituados. Isso acontece muito, vou dar aqui um exemplo, está bem? Por exemplo, nós tínhamos uma senhora de Espanha que veio cá passar férias, sentiu-se mal, foi para o hospital, ficou cá internada e, na verdade, ela era resistente aos carbapnemeses, que são antibióticos de última linha. Nós nunca tínhamos tido isto na região. Todas as medidas na altura foram tomadas para essa senhora. Ou seja, nós, ao fim e ao cabo, nós até estávamos preparados para uma eventual situação que pudesse surgir e continuamos a estar preparados. Está bem? Nós estamos bastante preparados em relação às estirpes novas que entram na região. Isso aqui não posso esquecer, mas também tenho que salientar que o contacto e a transmissão, tanto por contacto por cutículas, existe. Nós, nas nossas mãozinhas, agora mesmo, eu sou capaz de estar a carregar milhões de bactérias comigo. Nós, no Covid, o que é que aprendemos todos? Higienização. Acabou o Covid, o que é que aconteceu? Esquecemos de tudo. Algo que podia ter ficado interiorizado em nós, não ficou.
Durante 2 anos, tomamos todas as medidas adequadas para prevenir apanharmos o Covid. Agora que o Covid passou como uma infecção respiratória, nada. É triste, porque nós podíamos ter continuado com isto. Isto aqui, um aspecto aqui, porque procuramos recomendações para a prática, estamos aqui a discutir isso e talvez este conceito sobre a sensibilização e a nossa ação, novamente entramos aqui na questão da responsabilidade que se falou em relação à floresta, agora estamos a falar em relação à transmissão de doenças e criação de resistências, que efetivamente, quando as pessoas não previnem a transmissão das doenças e depois são alvo de múltiplos tratamentos, vão ganhando resistências e depois não há mais recursos terapêuticos para cuidar delas. Se o nosso perfil, e interpretando o que disse a doutora Filipa, se o nosso perfil de resistências, de uma forma geral, na nossa população ainda não é muito alto, se nós tivermos práticas menos corretas no que diz respeito à prevenção e ao controle das infecções, vamos continuar a aumentar o nosso perfil de resistências, como acontece noutras populações. E ainda assim essas resistências também vão vindo. Se as bactérias já são multiresistentes e vêm de outros contextos já com múltiplas resistências, nós vamos ser também afetados por elas. Então temos de ter medidas e, novamente, as medidas locais estão definidas e... Nós, juntamente com, ao fim e ao cabo, a unidade regional do PPCIRA, já tem definido o plano que nós vamos seguir para reduzir todas estas taxas de infecções e também a de resistência aos antibióticos. Isto já está tudo definido, que é o plano que, em princípio, vamos optar até 2030, não é? Muito obrigada, doutora Obrigada. Filipa. E porque estamos aqui a falar de infecções e de emergências e de reemergência de eventos, neste caso, de agentes infecciosos, não poderíamos deixar de falar e pedir o contributo da nossa Autoridade de Saúde Regional, Dr. Maurício Melim, que é também coordenador do Gabinete de Apoio a Emergências em Saúde Pública, ou seja, integra todas as competências na gestão das emergências de saúde pública, é o nosso médico especialista em saúde pública já há muitos anos, que felizmente tem agora uma equipa para coordenar, de médicos de saúde pública, e é também professor auxiliar convidado na Universidade da Madeira. Passava a palavra ao Dr. Maurício Melim, a quem pedia que nos falasse exatamente sobre isto. Como é que, do ponto de vista da Autoridade de Saúde, vemos os riscos e as ações para a prevenção e o controle de situações de emergência em saúde pública. Muito obrigado e agradeço o amável convite que me dirigiu para estar neste painel, que faço com muito gosto. Também cumprimentar e saudar os elementos do painel, pessoas que conheço e, de facto, com muitas provas já dadas em prol daquilo que é o seu trabalho individual e a repercussão ao nível do todo regional. E em relação à questão que me coloca, nós aqui já ouvimos coisas muito importantes. Ouvir o Sr. Diretor Regional, meu amigo Tom Manel, a doutora Filipa, nós ficamos, de facto, com uma perspectiva muito boa. E a perspectiva muito boa é que nós estamos num local seguro, protegido, inovador, pioneiro, fantástico. Portanto, nós às vezes ficamos incrédulos, como há cá pessoas que dizem tantas coisas negativas e fazem tantas críticas. Afinal, nós estamos num dos melhores mundos. Portanto, desse ponto de vista, estamos bem, estamos a trabalhar bem. Só que
falar e estar aqui e fazer política é muito fácil. O problema é a competência na ação, é o fazer. Aquilo que está feito e que está bem feito é extraordinário. Agora, o que é que falta fazer? E disse aqui o Tom Manel, eu posso tratá-lo assim, ele falou que nós devemos levar a sério as ameaças. E, portanto, se nós temos de levar a sério as ameaças, nós temos, em primeiro lugar, de identificá-las. E temos que perceber que, perante as ameaças, nós temos que ter respostas rápidas. E as coisas são graduais e modificam-se. E aquilo que foi ontem não é hoje, nem será amanhã. E desse ponto de vista, nós precisamos de fazer, estamos sempre alerta, temos que reforçar desde logo as vigilâncias epidemiológicas, que a vigilância epidemiológica dá-nos a perspectiva de quais são as doenças que as pessoas têm, e depois temos que fazer a investigação. E a investigação é perceber quais são os fatores que estão associados a essas doenças. E, naturalmente, em meios mais pequenos, nós temos uma grande facilidade. Portanto, nós, efetivamente, reforçamos e fortalecemos os mecanismos de vigilância epidemiológica que hoje estão para toda a região e conseguimos já identificar no espaço regional quem são as pessoas, que doenças têm e onde é que estão e como é que podemos controlá-las. Que esse é o objetivo da vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica é, de facto, a pedra de toque das autoridades de saúde. Mas ninguém faz nada sozinho, os trabalhos só se fazem em equipas, vimos. Mas essas equipas, e quando se procura saber de onde é que vem a etiqueta de Miami, é interessante e fundamental, é também importante e fundamental nós termos pontes entre nós. Estabelecermos que só a ponte é que quebra a confusão e a falta de clareza. E, portanto, nós não podemos olhar à distância sem olhar primeiro dentro e fortalecer os nossos mecanismos de alerta, porque as ameaças são sérias e as ameaças exigem uma resposta rápida e não há nenhuma ameaça que não seja complexa, imprevisível, certa e nós não podemos, de facto, evitá-la. Portanto, são complexas, imprevisíveis, certas e inevitáveis. Vamos ter, a curto prazo, a médio prazo, vamos ter novas ameaças à saúde pública e temos que ter sistemas de alerta, temos que criar cenários para responder de uma forma rápida. Okay? Nós vivemos múltiplas crises humanitárias. Essas múltiplas crises humanitárias, e que foi muito bem dito aqui já no painel, essas múltiplas crises humanitárias, elas convergem para riscos que vão impactar na saúde pública. E desse ponto de vista, nós sabemos que temos de dar uma resposta rápida e só há uma forma rápida de nós enfrentarmos essas ameaças. É com uma coisa simples, que é estratégico, que são planos de contingência. O plano de contingência é a primeira. Hoje, aquilo que me foi dado a falar foi a emergência em saúde pública, a preparação e resposta. E, portanto, a primeira resposta é ter planos de contingência. Obviamente que os planos de contingência vão depender, claramente, da tipologia da emergência em saúde pública. Estamos a falar aqui de doenças transmissíveis, surtos, epidemias, pandemias. Estamos a falar em desastres, inundações, secas, ou estamos a falar em acidentes químicos, biológicos, acidentais. E, portanto, de acordo com essas diferentes situações, a pergunta é: nós estamos preparados? Temos planos de contingência? Há capacitação das pessoas que vão lidar com isso, saberem o que vão fazer? Ou andarão à procura ainda do caminho, porque não há um plano? Mas, na gente, toda esta semana e toda esta reunião e este painel é, efetivamente, para nós alinharmos as nossas intervenções sectoriais e multidisciplinares com planos de contingência que respondam às ameaças. E, portanto, se assim é, nós temos de trabalhar nesses instrumentos estratégicos. E já vimos, neste país, que os problemas de saúde não se resolvem jogando dinheiro para cima.
Jogando dinheiro para cima dos problemas não se resolvem, porque é preciso competência de ação. E competência de ação é saber fazer. E quem é que sabe fazer? As pessoas saberão fazer se efetivamente estiverem treinadas, capacitadas. Eu não vou criar uma estrutura hospitalar, gastar milhões e depois não ter os profissionais capacitados para os diferentes cenários que aí vêm. Porque as coisas estão sempre em mudança. Isto é um exemplo sempre que eu costumo dar aos meus alunos. Com o dinheiro eu compro um Rolex, mas não compro o tempo. Não compro o tempo, compro o relógio. Eu posso comprar os equipamentos e as estruturas, mas se não tiver planos, se não tiver pessoas capacitadas, estamos aqui a fazer uma conversa muito bonita que todos nós gostamos, saímos muito felizes numa primavera com estas árvores lindas, centenárias, mas depois o que acontece é zero e quando as situações aparecem, temos que correr para encontrar a melhor forma de coordenar equipas, de coordenar objetivos. E, portanto, era um bocadinho nesta linha que eu queria falar de que, e resumindo, temos que as emergências de saúde pública é preciso claramente identificar os riscos, saber gerir os riscos. E só temos forma se prevermos. E só podemos responder, e resposta rápida, se tivermos planos de contingência de acordo com a tipologia da emergência em saúde pública. Complexas, imprevisíveis, certas e inevitáveis. E por aqui ficaria. Muito obrigada, Dr. Maurício Melim. Mas falou-nos aqui na capacitação e na prontidão. Em termos de trabalho para reforçar a capacitação e a prontidão das equipas, que trabalho deve ser feito, que trabalho está a ser feito, como é que devemos nos preparar para conseguir ter não só referenciais, mas efetivamente um motor da implementação dos planos, porque muitas vezes vimos discutir e vimos em vários contextos muitos obstáculos à implementação. Temos referenciais estratégicos que muitas vezes ficam efetivamente no papel e é muito difícil a transferência para a prática. Não porque não temos pessoas capacitadas ou interessadas em se capacitar, não porque não há investimento na capacitação, mas porque efetivamente há diferentes perspectivas em termos de prioridade. Estou eu a sugerir sobre, no que diz respeito a um referencial fundamentado na vigilância epidemiológica e nos referenciais científicos que são internacionais, e a percepção da prática. E aqui estamos a procurar estratégias para melhorar este caminho. Por isso, a questão é mesmo como é que conseguimos alinhar estes dois conceitos no sentido de construir uma resposta efetivamente cada vez melhor. Sim. Mas também gostava, antes de lhe dizer isto, também gostava de, antes de responder, gostava de dizer também que temos tido em todas essas áreas que o Dr. Maurício falou, temos tido emergências. Vamos ter a oportunidade de falar também com o nosso vogal da Proteção Civil, mas temos tido emergências quer no domínio da saúde pública, com a sua coordenação da resposta, quer no que diz respeito à componente ambiental, e a região tem tido capacidade de responder. Tem aprendido também com essa resposta e aumentado a capacitação. Vimos, por exemplo, no que diz respeito à resposta a emergências, a catástrofes, o que foi a evolução em termos de capacitação da nossa região desde 2010 até agora. Há uma evolução muito grande que vamos falar também a seguir. No domínio da saúde pública, tivemos uma pandemia em 2009, que foi esquecida rapidamente. Tivemos uma pandemia de gripe A,
Tivemos agora, em 2020, uma pandemia de Covid-19, relembramos algumas coisas, uma pandemia com uma dimensão, com um impacto maior e com uma velocidade maior do que teve a gripe A, mas tivemos aqui mais uma emergência. Também vê esta evolução? Os processos evoluem, isso é como as tendências dos fenómenos, e em saúde, como a doutora Bruna sabe. Muitas vezes... O problema, dizia o engenheiro Manuel Filipe, que o problema é que as alterações são mais rápidas do que a nossa capacidade de se adaptar. O que o Dr. Manel dizia, e muito bem, em que antes o homem precisava de ir à natureza para sobreviver. Hoje, o homem precisa de ajudar a natureza para ela sobreviver. É uma questão importante, sem dúvida nenhuma. Mas nas questões que nós falamos, e obviamente que eu falei no impacto que têm os desastres, e isso é naturalmente da proteção civil, e que as coisas têm evoluído, mas os fenómenos, portanto, em termos de saúde, nós vemos que se nós não fizermos nada, há muitas situações que tendencialmente vão diminuir. E obviamente que há evolução. Em relação às questões concretas, e muito haveria para dizer. A primeira questão, do meu ponto de vista, e a doutora Bruna disse muito bem, e falou da gripe A, eu acrescentaria o surto de dengue e acrescentaria a Covid, que foram 3 que eu vivi na primeira pessoa. Portanto, esses eu conheço. Agora, como é que se sai, como é que se resolve, como é que se melhora, como é que nós reconhecemos? Sim, aquilo que está bem, ótimo. Nós queremos e temos que ser ambiciosos para fazer melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Portanto, houve evolução, excelente, mas há muito ainda para fazer. Como é que nós podemos fazer, do meu ponto de vista, aquilo que a doutora Bruna lançava ao repto? Primeiro é, menos política, mais pragmatismo. Portanto, mais ação, para não termos aqueles escolhos que empatam. Temos que ter pontes. E os pontos é de comunicação, de abertura, de querer trabalhar. Agora, claro, temos o computador, mas eu aprendi muito a trabalhar ombro a ombro com o Ricardo Silva, ombro a ombro com o Tom Manuel. Não é nós, cada um está fechado no seu lugar e todos sermos, neste mundo hedonista e imediatista. Portanto, uma das respostas é não ser imediatista e não cultivar isto do hedonismo, cultivar as coisas pelo prazer que me dá. Não. Falou aqui muito bem, o Tom Manel falou aqui dos problemas. O mundo é global e as soluções têm que ser para todos. Porquê? Porque há assimetrias dos países. Quando se dá a Covid em 2019, nós tínhamos a cidade do UAM que tinha voos diretos para Paris, Londres e Milhão. Traziam aquilo que falou a doutora Filipa, claro, esta possibilidade da transmissão, do ambiente, é óbvio. O que é que nós precisamos de fazer é, fundamentalmente, e para não me alongar muito, como é que vamos sair daqui? É com mais humildade, mais competência na ação, menos hedonismo, menos autorreferenciação, mais criar pontes e, sobretudo, qualquer decisão tem que ser alicerçada no saber e no conhecimento. Ponto final. Não é que parece, que deve ser, que é mais interessante, que traz mais votos ou que traz mais ganhos. Vamos aqui acabar com a questão dos interesses, desta gestão dos interesses que vimos muito na Covid. Nós precisávamos de material, quem é que tinha? A China e a Índia é que tinham um material, portanto, para nos fornecer. E, portanto, isto é tudo à volta de alguns interesses. As decisões alicerçadas naquilo que são o saber e o conhecimento. O saber e o conhecimento, antes de mais, tem que ser adotado por nós, como disse a doutora Filipa, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes e, sobretudo, nas decisões que nos afetam individual e coletivamente. E, portanto, não vale a pena sairmos muito disto. É possível fazer mais e melhor. E o desafio, ainda estou ao ativo, porque acredito que é possível fazer hoje mais e melhor. Evoluiu-se muito nos últimos 50 anos. Todos nós sabemos. E quem esteve cá, quem viu, sabe. Mas aquilo que nós temos e aquilo que nós queremos é que ainda possamos fazer, porque há potencial para fazer mais e melhor. Não é dizer que tudo está mal, não. Está tudo bem, evoluímos muito, mas ainda temos muitos desafios. E como já foi dito aqui no painel, os desafios que estão aí são imprevisíveis, mas são inevitáveis e nós temos que nos preparar. E acreditem que eu creio que é possível estarmos mais bem preparados. Nós vamos estando preparados. E se nós falarmos, efetivamente, de
desastres, vamos ouvir, se calhar estamos preparados. Se nós falarmos de doenças transmissíveis, portanto, doenças infecciosas, doenças causadas por vírus, etc., nós vamos estando preparados, porque eu gostaria de estar mais bem preparado. Muito obrigada, Dr. Maurício. E neste caminho que estamos a fazer de discussão, ia passar agora a palavra ao Marco Lobato, que é vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, comandante operacional do Serviço Regional de Proteção Civil. Tem uma vasta formação na área de resposta a eventos de várias naturezas. Tem uma experiência enorme no que diz respeito a ações internacionais de resposta durante períodos de crise. E se é para falar de crise, não poderíamos então ter uma pessoa com esta vasta experiência. E é exatamente na linha do que estávamos a discutir que ia pedir ao Marco Lobato para comentar este aspecto. De que forma o Serviço Regional de Proteção Civil tem investido na capacitação e no reforço de meios para garantir esta resposta. Falámos há pouco que as emergências têm acontecido na nossa história, os eventos extremos são cada vez mais frequentes, vimos as ameaças a se adensar, além de que vivemos num mundo global e vemos que há todo um contexto geopolítico que não diretamente, mas acaba por criar insegurança nas populações. Pedia-lhe então que nos falasse como é que estamos e qual é a visão que temos para o futuro no domínio da proteção civil, para a garantia da segurança da nossa população. Bom, antes de mais gostaria de endereçar também aqui o agradecimento à doutora Bruna pelo convite formulado ao Serviço Regional de Proteção Civil, agradecer a participação aqui da plateia que tirou algumas horas do seu dia para vir e assistir a este fórum, assistir e participar a este fórum e cumprimentar aqui os membros do painel desta mesa. No que diz respeito à proteção civil, é importante aqui referir várias coisas que já foram elencadas por vários dos palestrantes. Efetivamente, a doutora Filipa falou numa ameaça que acaba por ser uma ameaça, que é a questão do aumento do turismo. O engenheiro Filipe falou, efetivamente, na mudança nas alterações climáticas, na questão da nossa floresta protegida, que acaba por ser para nós também um valor acrescido, mas que acaba por ser, além do valor acrescido, acaba por ser também uma preocupação maior para os próprios membros da proteção civil, para os próprios agentes de proteção civil. Dr. Maurício, que falou na questão dos desastres, na questão dos planos, é necessário efetivamente ter planos. E esses planos têm que ser, não podem estar só no papel, esses planos têm que ser testados, esses planos têm que ser atualizados, constantemente atualizados, tendo em conta as boas práticas, tendo em conta as lições aprendidas e ir evoluindo sempre nessa matéria, de forma a que possamos estar efetivamente preparados. Quando se fala na preparação da proteção civil, não podemos deixar de fazer referência aqui a uma questão que é de extrema relevância. Há, efetivamente, uma proteção civil na região autónoma de Madeira, uma proteção civil antes 20 de fevereiro de 2010 e uma proteção civil pós 20 de fevereiro de 2010. Isto tem a ver essencialmente com o quê? Tem a ver essencialmente com aquilo que foi a prática da mudança de paradigma, da mudança da estratégia da própria proteção civil, de não estarmos só e unicamente focados naquilo que é a necessidade de reação, de reagirmos, darmos resposta aos eventos, darmos resposta a estas catástrofes naturais e estes acidentes que poderão acontecer, mas trabalharmos mais na parte preventiva. A questão, efetivamente, que aconteceu no pós-20 de fevereiro é que, face às lições aprendidas daquilo que aconteceu no 20 de fevereiro, que compreendemos e percebemos que não estaríamos devidamente preparados para a ocorrência desse tipo de desastres naturais, que seria necessário apostar numa mudança efetiva daquilo que é a necessidade de dar uma resposta cabal a esse tipo de desastres. Mas essa resposta não pode passar apenas pela parte que eu já referi, que é a parte reativa.
Nós não podemos só estar preparados para a reação, nós temos que trabalhar essencialmente na prevenção, na proatividade. E é aqui que vamos notando, efetivamente, uma grande alteração deste paradigma. E é uma alteração muito progressiva. O que nós temos verificado é que, desde o 20 de fevereiro, o próprio Governo Regional, através das diferentes secretarias que tutelam as diversas áreas, foram trabalhando naquilo que é necessário fazer. Como é que nós nos podemos preparar para eventos desta natureza, para este tipo de eventos e outros que possam advir. Aqui, sem dúvida, que as questões e as medidas de mitigadoras estruturais e não estruturais que foram desenvolvidas pelo Governo Regional desde então até à data verificaram-se de uma extrema relevância e de uma extrema eficácia nas situações agora recentemente sentidas. Eu vou dar o exemplo da depressão Oscar, por exemplo, uma depressão, e isto já para falar daquelas questões que foram referidas pelo engenheiro Manuel Filipe, relativamente às alterações climáticas e tudo o que está a acontecer no mundo global. Não é? O que aconteceu é, nós tínhamos, anteriormente, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos as enchentes, os aluviões, as cheias no inverno, nós tínhamos os grandes eventos, os grandes incêndios florestais no verão. O ano passado foi precisamente ao contrário, ou seja, o que é que nós verificamos? Verificamos que tivemos uma depressão durante o verão e tivemos um grande incêndio no outono. Ou seja, estas alterações têm que ser tidas em consideração, temos que estar preparados para elas. O que é que se tem feito nesta matéria? É óbvio que tudo o que o Governo fez até então foi extremamente importante. Nós verificamos na depressão Oscar que realmente, eu dou o exemplo, durante 24 horas, a precipitação que caiu na região foi muito superior à precipitação que caiu no 20 de fevereiro de 2010. Claro que também tem aqui as suas nuances, é preciso tomarmos atenção que o 2010 vinha a chover durante muito tempo, os solos também já estavam altamente saturados e isso levou a que tivéssemos o desastre que tivemos. A questão é que na depressão Oscar choveu muito mais do que no 20 de fevereiro e não aconteceu rigorosamente nada de especial. Ou seja, aconteceram várias ocorrências, mas de nada significativo. E isto deveu-se a essa preparação. E, efetivamente, aquilo que nós nos preparamos para. Foi as criações dos açudes, foi a criação das bacias das próprias ribeiras, que levaram a que não acontecesse nada de grave realmente durante a depressão. E depois tivemos os incêndios, claro, tivemos os incêndios em outubro, que devastaram uma grande parte também da nossa área florestal, e que tentamos a todo o custo proteger também aquilo que seria a nossa rainha, como dizia o engenheiro Manuel Filipe, que era a Laurisilva. Isto é importante, falarmos sobre este paradigma e sobre esta alteração de paradigma, porquê? Porque tem que haver, e nós estamos a apostar cada vez mais numa estratégia regional, de um sistema de proteção civil cada vez mais preventivo, em detrimento daquilo que é o reativo. E o reativo porquê? Como dizia também o Dr. Maurício Melim, nós estamos preparados. Para a reação, nós estamos efetivamente preparados. Nós temos os equipamentos e, aliás, referir que a região autónoma da Madeira é das regiões do país mais bem equipada no que diz respeito, por exemplo, aos corpos de bombeiros. Estamos altamente bem equipados, desde as ambulâncias aos veículos de combate a incêndios. Poderia dizer, por exemplo, o rácio de ambulâncias regional é muito superior ao rácio nacional. Ou seja, no que diz respeito a essa resposta, nós estamos preparados para a resposta. Temos muita formação, a Proteção Civil dá imensa formação a todos os agentes de Proteção Civil, mas com um maior enfoque naquilo que são o agente de Proteção Civil por inerência, que é os bombeiros. Portanto, eles estão muito bem preparados em termos de formação, estão muito bem equipados com todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, com os veículos. Porém, o que é que nós temos que trabalhar? Temos que trabalhar a parte da prevenção e da proatividade. Essa, efetivamente, tem que ser bem trabalhada. E não pode ser só trabalhada através dos agentes de proteção civil. Ela tem que ser trabalhada com toda a comunidade. Daí, o que nós temos tentado, nós, Serviço Regional, temos tentado fazer é apostar muito nesta área da sensibilização. Sensibilizar, sensibilizar, sensibilizar. Tentar chegar junto dos públicos-alvos,
são muitos. Nós apostamos muito naquele público-alvo da comunidade escolar, porque é aquele que vai nos dar garantias também para o futuro, é aquele que também, mesmo no presente, acaba por, de alguma forma, sensibilizar toda a família ou a comunidade que os envolve, e temos trabalhado muito nessa área da sensibilização. Portanto, mais uma vez, a região, somos o único serviço de proteção civil do país que temos, por exemplo, professores destacados no serviço regional. Nós temos professores da Secretaria Regional da Educação que estão destacados no nosso serviço, que trabalham diariamente nesta área, na área da prevenção. Isto porque é mais fácil depois também a própria comunicação entre os diversos serviços, entre o Serviço Regional, entre a Secretaria da Educação. Daí esta envolvência grande que existe com outros participantes e parceiros nesta matéria da proteção civil, de forma a consciencializarmos cada vez mais a nossa comunidade para a necessidade de estarmos prevenidos relativamente a determinado tipo de incidentes. É importante referir também aquilo que, mais uma vez, e referindo aqui um bocadinho aquilo que os outros palestrantes já tinham falado, e o Dr. Maurício Melim falou e bem, na questão nós não podemos trabalhar sozinhos. Atenção que este tipo de resposta, e quando nós dizemos que temos uma estratégia regional de sistema de proteção civil preventiva, ela tem que estar sempre, não pode estar de maneira nenhuma dissociada daquilo que é a estratégia nacional e, obviamente, daquilo que é a estratégia europeia, porque existem normas europeias para estas temáticas e, logo, nós não nos podemos dissociar dessas estratégias. Tem que ser uma estratégia mais global e depois mais particularizada à nossa região, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa necessidade, que é diferente de muitas outras áreas da Europa e, inclusivamente, diferente de muitas áreas do próprio território português. Logo, esta aposta na mudança de paradigma de uma proteção civil reativa para uma proteção civil cada vez mais preventiva é importante. Temos que trabalhar cada vez mais nesta matéria. Sabemos que nós temos ido a diversos públicos-alvo, mas se calhar ainda vamos ter que apostar cada vez mais nesta área. E isto porquê? Porque o lema da proteção civil é aquilo que nós temos tentado, de alguma forma, seguir e fazer com que as pessoas todas percebam o lema e que as pessoas se integrem elas próprias nesse lema. O nosso lema é proteção civil somos todos nós. Portanto, todos e cada um de nós podemos e devemos ser verdadeiros agentes de proteção civil. E comecem cada um de nós a tomar a consciência de que temos que fazer algo para alterar os comportamentos. Não podemos estar à espera que sejam só as entidades governamentais ou até mesmo entidades privadas a trabalhar nesse sentido. Se nós não dermos esse contributo, certamente não vamos evoluir naquilo que é o prevenir-nos para situações futuras. Neste contexto e nesta sequência, por exemplo, o Serviço Regional de Proteção Civil, em 2023, fez sair um documento que consideramos ser um documento de extrema relevância para a região, que foi a avaliação de risco da região autónoma da Madeira. Que até então essa avaliação de risco constava no nosso Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, lá está, o Grande Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, e que tinha um capítulo dedicado à avaliação de risco. Mas consideramos que esse capítulo não era suficiente. Se nós queremos trabalhar nesta parte da prevenção, então temos que fazer mais do que isto. Temos que dar a conhecer, quer às entidades, quer à comunidade, que tipos de riscos é que existem na região. Como é que nós nos podemos prevenir para esses riscos? Daí termos feito sair em 2023 a avaliação de risco da região autónoma da Madeira, o que visa essencialmente é identificar e caracterizar os riscos inerentes à região, todo o tipo de riscos inerentes à região, e que as pessoas possam de alguma forma se preparar para. O que é que eu posso fazer para evitar determinado tipo de situação? Se eu vivo numa determinada área, por exemplo, a feijão das galinhas, a feijão da ovelha, que nós todos os dias ouvimos falar que são sítios problemáticos, complicados do ponto de vista da queda de pedras. Portanto, o que é que eu posso fazer? Eu, enquanto cidadão, posso fazer para melhorar o meu bem-estar? Posso fazer para melhorar esta questão do que diz respeito à prevenção? E esse documento é de acesso público, portanto, ele está publicado no sítio oficial do Serviço Regional de Proteção Civil. Qualquer pessoa tem acesso a
é essa mesma informação, é só querer lá ir e verificar e até mesmo tentar perceber na sua área de habitação, na sua área de trabalho, quais são os riscos que existem aí. E os planos, porque falou-se dos planos, nós temos um plano regional de emergência e proteção civil que tem que ser um plano dinâmico, ou seja, não pode ser um plano que nós implementamos o plano, criamos o plano, implementamos e pronto, e agora fica, já está feito e não se mexe mais nisto. Não pode. Aliás, nós em dezembro de 2023 fizemos uma revisão do nosso plano e fizemos uma revisão tendo em conta o quê? Tendo em conta as lições aprendidas, uma vez mais, tendo em conta as necessidades de ajuste de algumas situações para a região autónoma da Madeira e, de acordo com isso, então, agora estamos a aguardar a homologação desse plano pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para que depois possamos fazer o quê? Testar. Porque não basta atualizar, não basta rever e depois não testar. Não saber se esse plano realmente vai ser funcional. Porque é com estes testes, que são com estes simulacros, com os exercícios, que nós nos apercebemos das coisas que possam estar menos bem no plano, o que é necessário alterar, o que é necessário melhorar. Daí, testar. E de acordo com esse teste, nós em maio deste ano, vamos fazer um exercício global da região, que se chama ProCivex 2024, no sentido de testar o plano regional e que aqui vão estar integrados vários municípios, desde o Funchal, Santa Cruz, Machico e Porto Santo, que vão estar integrados nesta situação. E o que é que vamos testar? Nós vamos testar algo que as pessoas, quando nós começamos a falar no início, as pessoas, mas será que isso é viável? Será que nós vamos testar a ocorrência de um tsunami? E as pessoas perguntam, mas um tsunami na Madeira? Pois, é um dos nossos riscos. A probabilidade de ocorrência do tsunami da Madeira é pequena. Não é uma probabilidade muito significativa, é pequena. Contudo, as consequências da ocorrência de um tsunami da Madeira seriam devastadoras, altamente desastrosas. Daí que o que é que nós queremos fazer? Não é testar aquilo que já está testado. Porque o que já está testado, nós já sabemos os incêndios, nós estamos muito habituados a trabalhar com os incêndios e nós sabemos como é que vamos fazer frente. Aliás, em outubro tivemos a ocorrência dos incêndios e nós sabemos como é que vamos dar resposta aos incêndios. Os próprios aluviões, nós já estamos capacitados para dar resposta aos aluviões. Agora, tsunamis, alguma vez pensou-se? Não, não se pensou, temos que pensar. E a prevenção vai por aí. É, antes que ele aconteça, o que é que nós podemos fazer para, não podendo prevenir, porque há coisas que não se conseguem prevenir, não conseguindo prevenir, como é que podemos reagir? Que resposta estamos preparados para dar resposta a esse tipo de desastre? Se calhar não. Daí termos a necessidade de testar agora e se há alguma coisa correr mal e se virmos que não estamos preparados para esse tipo de evento, então vamos nos preparar antes que ele aconteça. Porque há a probabilidade dele acontecer. Portanto, daí esta necessidade de pensarmos de que cada vez mais não podemos estar a pensar só numa proteção civil virada para aquilo que é a resposta imediata. Fala-se das emergências, é óbvio. Nós temos que estar sempre preparados para esta resposta. Nós temos emergência pré-hospitalar, que é o volume maior de trabalho da proteção civil, é sem dúvida a emergência pré-hospitalar, mas aí concordo que estamos muito bem preparados, nós temos um sistema de emergência médica regional que funciona, nesse sistema de emergência médica regional está preparado com as equipas da EMIR, quer a EMIR aqui na região, na Madeira, quer a EMIR no Porto Santo. Aliás, foi um investimento que se fez em colocar uma EMIR no Porto Santo a tempo inteiro, para dar resposta também cabal ao Porto Santo, devido às suas características e devido claramente ao seu isolamento da região autónoma da Madeira. Este é tudo muito importante falarmos da questão do sistema de triagem e aconselhamento telefónico, que acaba por ser uma mais-valia também para aquilo que diz respeito à prestação do socorro, um socorro mais personalizado, um socorro mais diferenciado na região autónoma e, portanto, acho que temos aqui, acho que estamos a trabalhar e temos realmente todas as ferramentas adequadas para que se possa dizer que vamos no caminho certo. Se já terminamos, não. Se falta muito, falta.
Sem dúvida. E vamos continuar a trabalhar nisso e vamos continuar a tentar perceber o que é que falta fazer, o que é que falta adquirir, que consciencialização é que nós temos que dar e todos os dias nós fazemos esta consciencialização. Aliás, dou-vos mais o exemplo daquilo que é a sensibilização. Nós fazemos as denominadas oficinas de proteção civil e nós, durante o ano de 2023, fizemos inúmeras oficinas de proteção civil de diversas temáticas e todas elas focando em determinadas áreas que consideramos extremamente importantes. Por exemplo, nós fizemos oficinas de proteção civil no âmbito do Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios e elas foram dedicadas a quem? Essencialmente às unidades hoteleiras. Portanto, nós tivemos imensas unidades hoteleiras a ir ao nosso serviço ouvir falar sobre o sistema de segurança contra incêndios. Isto porquê? Porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, estas unidades estão altamente bem preparadas com os equipamentos, porque têm até equipamentos de topo de gama. Contudo, os funcionários não sabem operar aqueles equipamentos. Muitos deles nem sabem onde é que eles estão, nem sabem onde é que vão desligar a corrente, não sabem como utilizar um extintor, não sabem que tipo de extintor. A questão aqui foi efetivamente preparar-nos para isto, devido a esta grande avalanche do turismo que nós temos tido na região. Os hotéis têm estado super cheios, com lotações de 80%, 90%, 95%, e temos que trabalhar nestas questões, porque poderá acontecer e então as pessoas têm que estar preparadas. Além dessas unidades hoteleiras, nós demos ao César Ramo, a todo o César Ramo, nós demos essas ações de sensibilização também no âmbito da segurança contra incêndios para os profissionais de todas as categorias, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, assistentes operacionais, assistentes técnicos, todos para terem conhecimento no seu local de trabalho, o que é que existe, como é que eu posso operar, a quem é que eu devo chamar, a quem é que eu devo contactar. E eu não queria deixar de falar aqui numa coisa que consideramos importante no âmbito da proteção civil, que é a comunicação. É preciso saber comunicar. E tem que haver comunicação constante. E às vezes essa comunicação falha. Às vezes não se consegue transmitir a mensagem. E a mensagem tem que ser muito bem transmitida. Temos que apostar cada vez mais nisto. Comunicar muito e comunicar bem. Outra situação é trabalhar sempre em parceria. Nós não podemos trabalhar sozinhos. E a proteção civil, quando se fala em proteção civil, por norma, a maior parte das pessoas lembra-se logo, bombeiros. Pronto, bombeiros são uma das faces visíveis da proteção civil. Os bombeiros são um dos agentes da proteção civil entre muitos. Porque depois nós temos as forças de segurança, PSP, GNR, nós temos o Corpo de Polícia Florestal, por exemplo, do IFCN, nós temos os chapadores florestais, nós temos os vigilantes da natureza, nós temos as Forças Armadas, a Autoridade Marítima, nós temos o SANAS, nós temos o Corpo do Funchal, da Cruz Vermelha Portuguesa, ou seja, uma panóplia de agentes de proteção civil que devem trabalhar sempre em parceria, em coordenação, em harmonia uns com os outros. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma resposta eficaz e eficiente. Caso contrário, vai falhar sempre alguma coisa. E é essa coordenação que o Serviço Regional de Proteção Civil tenta fazer no seu dia-a-dia. É coordenar estes meios todos, é coordenar os agentes de proteção civil no sentido de nós, em conjunto, podemos dar uma resposta e tornar a nossa Madeira cada vez mais segura. Sendo certo que estamos conscientes que os desastres vão continuar a acontecer, e isto por força da nossa realidade, da nossa orografia, de muitas outras coisas que já se falou. Nós tivemos, é aquilo que eu digo, nós tivemos uma depressão no verão, nós tivemos um incêndio em outono. Claro que este incêndio, como dizia o engenheiro Filipe, atenção, que nem todos os incêndios são de origem natural. Nós temos muitos riscos, os riscos de gênese natural, de tecnológica, mistos, mas temos muitos que são da ação humana. E esta questão de outubro, por exemplo, e é claro, e toda a gente teve conhecimento disso, teve origem em mão humana. E aí não se consegue controlar, quer dizer, a prevenção aqui qual é que é? Há uma prevenção a fazer. Se realmente os proprietários dos seus terrenos tivessem os terrenos todos limpos, não tivessem os terrenos com o mato seco, provavelmente não teria-se expandido tanto o incêndio. Mas a realidade é que aqui não há prevenção possível. Ou seja, por mais que a gente tente prevenir, não conseguimos entrar na cabeça de algumas pessoas e que efetivamente temos consciência que algumas delas têm problemas do foro psicológico, do foro mental, e que não conseguimos prevenir essas situações. Aí sim não há outra forma a dar senão reagir e tentar dar a resposta o mais célere possível, o mais urgente possível e o mais eficaz possível. Portanto, penso que em termos da região
estamos mais ou menos articulados e há muito para fazer, mas nós estamos aqui para isso e vamos dar aqui o nosso contributo nesta evolução daquilo que é uma proteção civil preventiva. Eu penso que depois da intervenção do Superintendente Marco Lobato, estamos todos a nos sentir muito mais seguros, não é? A verdade é que o Superintendente Marco Lobato toca aqui em vários aspectos, não só esta capacitação, reforço de meios, integração de meios e articulação intersectorial, mas falou também aqui sobre o papel, novamente, de cada um e da sensibilização que é importante. A sensibilização que era importante no que diz respeito à conservação das florestas, no que diz respeito à prevenção da transmissão de infecções, também no que diz respeito à segurança. Temos todos nós objetivos comuns, destinatários comuns e certamente um trabalho conjunto que podemos fazer nesta comunicação que é de veras muito importante. E temos projetos em parceria que efetivamente funcionam muito bem, porque exatamente são articulados e os contactos são os mesmos e a mensagem é veiculada de forma mais integrada no próprio funcionamento da sociedade. E é isso que temos provavelmente de potenciar ainda mais. Mas e porque, antes de passar a palavra ao público, ainda temos mais um interveniente e temos vindo a fazer um percurso desde o nosso ambiente que nos circunda para uma visão coletiva e agora vamos descer aqui à perspectiva mais individual e falar um pouco sobre a pessoa nos cuidados de saúde, porque falámos desde o ambiente, na comunidade, agora no contexto dos cuidados de saúde. Estas questões da segurança são também muito importantes. E para falar sobre a segurança do doente, temos connosco o enfermeiro Ricardo Silva, que é enfermeiro gestor do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, é membro do grupo da qualidade, da equipa de especialistas do Gabinete da Qualidade do Cesarame e coordenador da Comissão de Gestão do Risco Global, entre múltiplas outras funções que o enfermeiro Ricardo já assumiu. Esta questão da segurança do doente é algo que se tem dedicado durante muito tempo. Depois deste discurso e deste percurso que estamos a fazer, enfermeiro Ricardo, como é que nós vimos estas preocupações da segurança quando estamos dentro de um hospital e a pessoa que nos chega é já uma pessoa doente? Quais são as principais áreas de preocupação e como é que o Serviço de Saúde também capacita, garante preparação e resposta às necessidades dos doentes? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da doutora Bruna. É uma honra estar aqui com este ilustre painel, cumprimentar os companheiros aqui de painel e também cumprimentar o público que tão persistente permanece a nos ouvir. Relativamente a estas questões, a garantia da segurança do doente numa instituição, quer seja hospitalar, quer seja centro de saúde, e aqui, como sabemos, o Cesarame é quase uma grande ULS, digamos, uma grande unidade de saúde constituída por 3 hospitais e 47 centros de saúde, e isso leva-nos a que tínhamos muitas realidades distintas e muitos aspectos e muitos perigos e riscos distintos relativamente à segurança dos nossos utentes e dos nossos doentes. E, portanto, da reflexão que eu fiz, penso que há alguns pontos-chave fundamentais para garantir a segurança do doente. Eu começaria primeiro por algo muito importante, que é conhecer a realidade
de que realmente quais são os incidentes que ocorrem e quais são os riscos a que os nossos utentes estão sujeitos inerentes à atividade assistencial em saúde. Eu nunca me esqueço do grande princípio de Hipócrates, em latim, primo non nocere, e em primeiro lugar não devemos nunca provocar dano ao utente, mas sabemos que a intervenção dos profissionais de saúde nunca é inócua. E, portanto, o primeiro grande passo aqui está, nós temos um mecanismo no CESARRAM muito importante para o conhecimento dessa realidade, que é o nosso sistema de notificação de incidentes. É um precioso instrumento em que temos 19 tipologias de incidentes de risco clínico e 17 de risco não clínico, que, de certa forma, vai-nos trazer aqui um conhecimento profundo de todas as situações anómalas que são notificadas. Mas ainda há aqui um grande problema, que é a certeza que eu tenho da subnotificação que existe e, portanto, há aqui também a necessidade de aumentar esta cultura de notificação. E, portanto, como eu também sou um homem da qualidade, ter qualidade não é ter um serviço com 0 incidentes, com 0 reclamações, não. Isso, se calhar, é o serviço mais perigoso, ok? E sim, os serviços que têm qualidade são aqueles que são capazes de, perante os incidentes, analisar as suas causas e implementarem planos de ação de modo a que eles não ocorram novamente. Portanto, ninguém aprende errando mais vezes. Aprendemos, assim, com a correção e com a mitigação dos riscos. Mas aqui também há um problema que o Dr. Melim focou, que é, muitas vezes, somos muito bons a analisar as coisas, somos muito bons a planear, mas depois a execução falha. E efetivamente, há muitos planos de ação propostos que não foram executados por grande número de fatores. Alguns deles, nem sequer aqui, muitas vezes eu penso que o principal às vezes não é o fator orçamental, mas assim a questão das prioridades com que se vê a segurança do doente face a outras naturais prioridades da intervenção. Ou seja, a atividade assistencial junto ao utente tem quase a primazia, e acho que deve ter, mas depois dá-se pouca importância a quem trabalha nos bastidores, nos processos de qualidade, ao tempo dedicado para a gestão de risco e para a análise destas situações, o tempo dedicado para os elos de risco clínico e não clínico, para os auditores clínicos. Portanto, eles são nomeados, mas depois não têm tempo cativo para poder fazer essas questões. Formação disponível também existe, mas muitas vezes não temos profissionais suficientes para encher uma sala de formação, porque efetivamente eles são necessários para a prestação de cuidados e, portanto, temos aqui algumas questões bastante complexas. Temos também uma outra intervenção que estamos a conseguir fazer, que é o mapeamento global, o mapa de risco global do CESARRAM. É um trabalho quase hercúleo, porque efetivamente ele só é possível quando todos os serviços unidades, centros de saúde, fizerem a sua avaliação de risco individual. Porque esta, como disse o Dr. Lobato, a prevenção é a forma proativa de gerir as coisas, é a principal. E, portanto, formar uma matriz de risco é fundamental. Ter um mapa de riscos clínicos, não clínicos e até laborais do CESARRAM é, para mim, fundamental para ter uma intervenção preventiva de uma forma proativa, que é aquela que nós queremos. Nós não queremos só reagir aos incidentes. E, portanto, isto é um trabalho megalómano,
e que efetivamente está na calha. Pronto. A subnotificação é uma realidade. No modelo do iceberg, de certeza que o que está por cima é uma pequena parte dos incidentes que acontecem. A nossa cultura um outro aspecto muito importante é a cultura de segurança nos serviços de saúde. É muito importante que a gente possa avaliar essa cultura de segurança periodicamente nas suas dimensões, mas é muito importante também promover uma cultura de notificação de incidentes e que não seja uma cultura muitas vezes vista como punitiva. Ainda há pessoas que têm medo de notificar porque as chefias acham isso uma chatice. E, portanto, isto tem de ser dito, infelizmente. E, portanto, esta cultura tem de mudar. Temos de nos tornar uma organização que aprende no modelo da Learning Organization e efetivamente, em que a soma da aprendizagem de cada um de nós é sempre maior do que cada uma das partes. Outro aspecto fundamental na segurança do utente são as nossas lideranças nos serviços de saúde, que para mim devem ser verdadeiras lideranças e não apenas chefias. Temos de promover uma gestão participativa com o envolvimento de todos e temos de ter uma governação clínica alinhada não só para a eficácia dos cuidados de saúde, mas também pensar que essa eficácia só é possível se houver um alinhamento com a segurança. E isto às vezes não é uma prioridade, porque a partir daí é que podemos então reorganizar os serviços e os processos assistenciais de modo a torná-los cada vez mais seguros. Outro aspecto muito importante é transformar as dificuldades em oportunidades de melhoria e aproveitar as reclamações, os incidentes, os riscos notificados para implementar planos de melhoria. Aproveitar as sugestões dos utentes, que são preciosas. Convido-os a ver aquilo que é posto nas caixas de sugestões. Às vezes são desabafos, estados de alma, é verdade, mas tem muita coisa de útil e muita coisa que nós, só na posição do utente, é que podíamos pensar nessas questões. Muito importante os inquéritos de satisfação, quer aos utentes, quer aos profissionais, porque profissionais satisfeitos vão prestar melhores cuidados. Há um outro aspecto-chave que é, para mim, fundamental, que é aumentar a literacia e a participação dos doentes no seu processo de saúde. Um utente informado e literado é uma das maiores barreiras intersetoras dos erros clínicos. A participação do utente ativa, de uma forma ativa, ou até mesmo o pedido da sua corresponsabilização na decisão de saúde, para mim é fundamental e é bom para o prestador de cuidados, mas também é muito bom para o utente, porque não nos esqueçamos aqui a questão da responsabilidade individual que foi feita aqui. Portanto, cada ser humano tem o seu projeto de saúde. Isto não é uma frase minha, mas é uma frase de um referencial da Ordem dos Enfermeiros e acho que é válido para qualquer prestação de saúde e, portanto, é preciso que nós começamos a pedir aos nossos utentes para validarem aquilo que o profissional acha que deve ser as opções de tratamento. E também há uma outra coisa muito importante que é bastante passível de diminuir o erro e de certa forma, proteger os nossos utentes, que é apostar cada vez mais no acompanhamento dos utentes por os cuidadores, por as pessoas significativas. Nós, profissionais, não temos nem devemos ter medo de prestar cuidados na presença dos familiares. Eles só nos ajudam. Se forem bem esclarecidos, só nos ajudam. E isto é um aspecto que temos de mudar
temos de mudar e criar condições para que esse acompanhamento seja possível, porque também há realidades em que esse acompanhamento é muito difícil de se concretizar. Outro aspecto muito importante, a atualização contínua dos profissionais. Nós, quando terminamos a nossa formação inicial, e eu que sou enfermeira há 40 anos, se tivesse ficado pela minha formação inicial, o que seria hoje? Não seria certamente o profissional que sou. E, como foi dito aqui, a realidade muda de uma forma constante. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser. E, portanto, atuar com legis arte em todas as profissões de saúde é muito importante. Cumprimento dos códigos deontológicos, e permita-me aqui, na sua presença, como membro da Comissão de Ética, fazer este reforço. Outro aspecto muito importante é os importantes instrumentos que nós temos ao nosso dispor atualmente. Nós temos as melhores bases científicas de saúde ao nosso dispor, contratualizadas pelo Cesarramo, e elas podem ser colocadas no nosso telemóvel, e elas podem ser consultadas no ponto de cuidados, e portanto é muito importante. Rapidamente se vê uma interação nos doentes polimedicados, cada vez há mais polimedicados, cada vez há mais interações, cada vez temos de ter mais cuidado na questão das alergias conhecidas. Cada vez temos de pensar também que se calhar temos de retomar, mais uma vez cito o Dr. Filomeno, que esteve nos processos de qualidade do antigamente, em que tínhamos aqueles programas de integração de uma semana e meia, fortes, consolidados, em que o profissional realmente saía dali com um conhecimento profundo dos procedimentos e das normas da instituição. E, portanto, estes programas de integração, se calhar, têm de ser retomados da forma que se fazia. A tutoria dos internatos e dos estágios de prática clínica são aspectos fundamentais que não podem ser descurados. Um sistema de gestão documental da qualidade que nós temos, mas que necessita de atualização em termos dos procedimentos, protocolos que lá estão, de modo a diminuir a variabilidade clínica da atuação dos profissionais. Políticas de fixação dos profissionais também é muito importante. Nós não podemos ter a rotatividade e a mobilidade que temos às vezes no serviço, em que de um ano para o outro ficamos com menos 50% da equipa. Assim de repente. Para onde é que foram as referências que dão segurança aos nossos utentes? Um outro aspecto é a questão da melhoria contínua da qualidade. A definição clara dos processos-chave assistenciais. Eu sou também auditor da DGS e habituei-me a que os modelos de intervenção possam ser sistematizados em processos assistenciais, em que é desenhada a melhor prática à luz do conhecimento e que nesses modelos já são identificados os pontos críticos, ou seja, quais os riscos que estão ali naqueles processos. E não nos esquecemos, se calhar, do famoso modelo de James Reason, do queixo suíço, em que quanto maior e mais complexo for um processo e um procedimento, mais barreiras de segurança têm de ser colocados, mais mecanismos de segurança têm de existir, de modo a que os perigos não causem danos. É disso exemplo a lista de verificação cirúrgica que utilizamos no bloco operatório. Mas eu ainda gostaria que na saúde tivéssemos um pouco a segurança que existe na aviação civil, a segurança que existe nas centrais nucleares, embora para que isso tivesse que acontecer foram precisos ocorrer um Chernobyl, um incidente, foi possível ocorrer um choque entre 2 aviões em Tenerife, para que, pronto, na saúde tivemos o Covid-19, temos de aprender com ele e acho que aprendemos com ele.
Muito obrigada, enfermeiro Ricardo. Ficamos a pensar também que não é só na comunidade que nos sentimos seguros, mas há sim também o Serviço de Saúde preocupado com esta questão da segurança e certamente com margem para progressos, nomeadamente aqueles que foram mencionados pelo enfermeiro Ricardo. Mas porque também o tempo já vai decorrendo e se aproximando do fim, passava a palavra ao nosso público, eu perguntando se alguém quer intervir, antes de pedir aqui aos nossos intervenientes para deixarem uma mensagem final de 1 minuto. Intervenientes. Pronto, e talvez, uma vez que o nosso público está tão esclarecido, sentindo-se seguro e motivado para contribuir para a segurança, vamos então fazer aqui uma ronda de mensagens e talvez começávamos pelo nosso primeiro interveniente, o engenheiro Manuel Filipe. Sim, senhora. Bom, depois deste completo painel, que mensagem posso dizer? Bom, relativamente à área do ambiente, da conservação da natureza, espero que depois destas minhas palavras tenha conseguido consciencializar alguns dos presentes e deixava esta máxima que eu já referi durante a minha intervenção. Conhecer para conservar. E, portanto, deixo aqui o repto a todos para, de facto, conhecerem mais a nossa flora, a nossa fauna, porque a melhor forma de conservar é conhecer. E, portanto, ela existe para todos nós, podemos usufruir, mas com regras, e se todos nós conhecermos, de certeza que vamos conservar. E eu estou em crer que estes mais de 600 anos portanto, que estamos aqui presentes nestes arquipélagos, os madeirenses sempre souberam conservar os seus recursos naturais e, portanto, estou em crer que vamos passar mais 600 anos a conservar. Portanto, conhecer para conservar e obrigado por este convite, que é sempre um gosto também poder passar a mensagem, passar o que é o nosso trabalho e passar o que é o nosso conhecimento nesta matéria. Obrigado. Muito obrigada, engenheiro Manuel Filipe. Aproveitava, se me permite, generalizar aquilo que disse o senhor engenheiro, porque em todas as áreas que aqui discutimos é preciso conhecer para preservar. E vimos falar de vigilância epidemiológica, vimos falar de monitorização de risco, vimos quer ambiental, quer na área da proteção civil, quer ao nível das instituições, e todos nós podemos seguir a máxima que aqui se segue nas florestas, conhecer para conservar e garantir segurança. Muito obrigada. Passava já a palavra de seguida à nossa segunda interveniente, responsável pelo PP-CIRA. A única mensagem que eu gostava de deixar aqui era para as pessoas, a população, controlarem o uso dos antibióticos, principalmente isto, o uso indiscriminado de antibióticos. Muito obrigada, doutora Filipa. Doutor Maurício. Também não vou alugar, só dizer que vamos continuar a estar alerta, vamos continuar a estudar os cenários, vamos ter planos de contingência que vão estar articulados com o Regulamento Sanitário Internacional e com os regulamentos da União Europeia para garantirmos segurança e bem-estar à população desta terra. Um comentário final. Para a segurança dos nossos utentes é essencial a persecução de boas práticas, é essencial a persecução pelos serviços de saúde da melhoria contínua da qualidade, e uma das formas de conseguir isso é a adesão aos processos de certificação da qualidade organizacional. Não são a solução mágica, mas são uma mais-valia para a reflexão
e para a estruturação e para a reorganização dos serviços de saúde e para uma coisa muito importante, para melhorar a comunicação nas equipas e para pôr todos os grupos profissionais a falar uns com os outros e não apenas com a sua categoria profissional. E é isso que os serviços que estão em processo de qualidade têm um crescendo enorme em termos da tal aprendizagem organizacional em que a intervenção é sempre maior quando é feita em coordenação com toda a equipa multiprofissional. E, portanto, é isso que eu tenho este sonho há muitos anos, que se possa trabalhar desta forma e que se consiga, de certa forma, aumentar a segurança dos doentes é fundamental e só pode ser feito desta forma. Superintendente Marco Lobato. Portanto, depois de tudo aquilo que foi dito na minha explanação, a ideia será, efetivamente, consciencializar cada vez mais toda a comunidade que a proteção civil somos todos nós. Logo, todos nós temos um papel preponderante na proteção civil, na prevenção, na proatividade, não na resposta, porque a resposta depois deixamos para aqueles que efetivamente têm os equipamentos apropriados e os meios apropriados para esse efeito. E isto aqui é importante, e de acordo com o que foi referido anteriormente, a questão de nós conhecermos, termos a necessidade de conhecer quais são os riscos que estão inerentes à nossa comunidade. E a partir daí perceber que tipo de ação é que eu posso tomar de uma forma preventiva, de uma forma proativa, para ajudar as entidades próprias que trabalham nesta matéria a prevenir situações futuras, essencialmente prevenir situações futuras. Daí que nós o que deixamos aqui é o alerta para todas as pessoas estarem, de alguma forma, consciencializadas, que cada vez mais apostamos num sistema de monitorização e de avisos à população. Esses avisos são extremamente importantes. Eles normalmente são canalizados através dos órgãos de comunicação social, através das redes sociais próprias dos serviços, e no nosso caso do Serviço Regional de Proteção Civil, que faz com que as pessoas devem ser conhecedoras do que é que se vai passar, do que é que se poderá estar a passar no momento, e a partir daí tomarem aquelas que são as regras, as normas e as orientações que são emanadas pelos serviços próprios, para que as pessoas possam evitar, de alguma forma, se colocarem elas próprias em risco. Portanto, essa era a mensagem geral. Proteção civil somos todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, e porque efetivamente chegamos ao fim do nosso painel, gostava de agradecer novamente a todos os intervenientes, a todo o nosso público. Gostava de terminar também com uma nota sobre a questão da saúde com a qual iniciei este painel, que a saúde deve estar no centro da tomada de decisão em todos os sectores. E vimos que, na verdade, aquilo que se discutia aqui foi exatamente como é que cada um destas áreas se preocupa com a saúde das pessoas também. Gostava de terminar dizendo que, efetivamente, a saúde é uma construção e a implementação das melhores estratégias deve ser participativa. Por isso, é muito importante a participação de todos aqueles que aqui estão, aqueles que aqui estiveram a assistir e vão certamente ainda intervir até o final da semana, e também aqueles que nos acompanham e que nos vão ver e ouvir depois nas transmissões deste evento. Por isso, a todos, muito obrigado pela atenção. Amanhã retomamos os trabalhos à mesma hora, e amanhã vamos abordar o progresso do Sistema Regional de Saúde, e contamos também com todos para esta discussão participativa e a definição de medidas mais adequadas, cada vez mais adequadas, para responder às necessidades da nossa população. Muito obrigada.